Boa noite. Vamos então para a mensagem de Jeremias 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: o amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Maravilha. Pode sentar, irmãos. Bíblia aberta, e eu sei que os irmãos devem ouvir o pastor, né? Afinal, eu estou transmitindo, mas a atenção principal é voltada à palavra. Aí vocês fixem sua atenção na Bíblia para ver. É assim que nós devemos fazer. Eu lembro da igreja em Bereia, onde Paulo pregou, diz que eles eram pessoas prudentes, que eles examinavam o que Paulo pregava para ver se era verdade. Isso aqui é importante, né, irmãos? Eu contei para os irmãos o pano de fundo de Jeremias. Como Jeremias viveu naquele período, ele foi chamado a pregar um período muito difícil. A nação tinha se envolvido em pecado e idolatria. Onde há idolatria, há pecado. A idolatria chama pecado. Era assim. Começou nos dias de Isaías. Lembra? Os irmãos olharam no livro de Isaías, Deus já estava prevenindo. Foi demorando anos, 100 anos, até que Jeremias veio, e aí a nação estava podre. Deus chamando Babilônia: vem Babilônia, pode levar esse povo, destrói Jerusalém. Deus havia anunciado isso, e veio mesmo, irmãos. Veio com ímpeto, com fúria, uma nação de longe, como a Bíblia diz, veio com asas de águia, para destruir Jerusalém, e destruir. O livro de Lamentações, 5 capítulos. Leiam lá aquele livro, impressionante, muito humilhante para nós. E diante da Bíblia nós temos que nos humilhar, de outro jeito, né? Então, irmãos, eu quero trazer aqui para vocês como a graça encanta esse tempo. Eu sempre referi isso para vocês. A gente fala, o Velho Testamento é a época da lei, mas é na escuridão da lei que a graça brilha mais. E está lá, eu acordo normalmente às 4 horas, né? Às vezes acordo um pouco antes. Quando o relógio chama, o celular, aí eu tenho que acordar. Às vezes está tudo escuro, você acende uma lâmpada daquela, é o suficiente para ver. Então, no tempo da lei, quando vocês estão lendo o Velho Testamento, vocês veem que há uma escuridão ali. É o período da lei. Quando a lei está em cima do monte, gritando a maldição do pecado. Deus é fiel em tudo que ele fez, em tudo que ele falou, mas os homens são infiéis. Então, o livro de Oséias, irmão, 14 capítulos, livro de Oséias, mas é um Deus agindo como um marido traído. E aí Israel com uma mulher adúltera. Importante ler aquele livro, né? Deus está mostrando naquele período que só a graça pode fazer o trabalho que faz. E aí está um versículo para os irmãos. Esse versículo, irmãos, ele encaixa bem naquele lugar aqui que veio o capítulo, deixa eu ver aqui, é o capítulo 29, os irmãos estão vendo aí? Quando Jeremias manda uma carta aos que foram levados cativos para a Babilônia. Sabe quem Deus mandou para a Babilônia? Os eleitos. Mandou para lá, para aqueles que se curvaram perante Nabucodonosor, foram enviados para lá. E, irmãos, aí ele manda essa carta. E essa carta é cheia de palavras de amor para aquele seu povo que foi para lá. E aqui, queridos irmãos, olha o que ele fala. Versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo. Impressionante, né? Como o povo de Deus, longe de Israel, longe de Jerusalém, 1000 quilômetros talvez, eu não sei a distância exata,
de Jerusalém para a Babilônia. De longe, o Senhor me deixou ver, dizendo: o amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te amei. Olha que maravilhosa doutrina. Aqui nós temos, irmãos, a doutrina da eleição, né? E a doutrina da graça irresistível. Essas duas doutrinas. A primeira, a eleição. É aquela história antiga. Você vê os 5 pontos da doutrina da graça, ela faz uma divisão ali na cruz. O primeiro grupo, que é a depravação total e eleição incondicional, mostra a história passada. As outras duas, depois da cruz, mostra a história presente e futura. E aqui está: graça irresistível. O Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo é o mesmo Deus que nos atrai. Fantástico. Eu mostrei para os irmãos na eleição incondicional. Eu mostrei alguns pontos que eu só quero dar uma passadinha por cima. Primeiro, é uma comunicação direta de Deus com o seu povo. Esse foi o primeiro assunto que eu tratei. E eu falei para os irmãos que ele vai diretamente ao pecador. Eu te amei. Eu vejo muito isso aqui hoje em nossos dias. Os crentes falando: Deus te ama, Deus te ama. Jesus te ama. Não é verdade. O Senhor ama os dele. Quando você encontra alguém que está sofrendo pelos seus pecados, sentindo a miséria dos seus pecados, pode falar para ele: Jesus te amou. Nem fala Jesus te ama. Não coloca, o Senhor não coloca o verbo no presente. Ele sempre coloca no passado. Eu te amei. Para mostrar a história eterna. Como o amor de Deus não tem princípio nem fim, então você vai entender. Se ele me amou na eternidade, o amor dele é imutável, então ele me ama para sempre. Ok? Outra coisa que eu mostrei para os irmãos no texto, vocês estão examinando o texto? A grandeza da aceitação do pecador. O amor eterno. Então, irmãos, é a linguagem que indivíduos levianos não vão entender. Quando Deus falou com Israel no livro de Oséias, Israel é rebelde, brincando com Deus, indo atrás da linguagem de Deus, indo atrás de amantes. Como é que você vai falar de amor? Deus não fala. Então, quando falamos ao pecador que Deus o amou, nós falamos com pecadores. Alguém que está sentindo os seus pecados, angustiado, querendo a salvação, mas não com aquele que ama os seus pecados. Deus é o Deus daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os irmãos estão percebendo? Aí o verbo está no presente. Os que amam a Deus são aqueles que ele amou. Vamos lá. Outro detalhe que aparece aqui, eu estou indo rapidamente porque eu já tratei disso na semana passada. Foi o amor planejado. Mostrei isso para os irmãos. Porque as 3 pessoas estão envolvidas nesse amor. O Pai, o Filho e o Espírito. Estão as 3 pessoas. Como, pastor? Você vê isso? Não foi uma ideia de Cristo isolada das outras pessoas. A triunidade não trabalha assim. É uma unidade na triunidade. Porque são 3 pessoas e um Deus. E nenhuma dessas pessoas trabalha isolado. Jesus é Deus.
Igualmente o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Então não há desigualdade, há unidade. Unidade é amor, unidade é alegria, unidade é riqueza, unidade é onipotência, onisciência e onipresença. Em todos os detalhes, em todos os atributos de Deus, há uma unidade. Então, quando planejou a minha salvação, houve uma unidade, e isso é visto em Efésios capítulo 1. Outro detalhe, foi um amor que partiu de uma ação soberana. Como assim? Porque a divindade se ocupou em criar meios para que tal fato pudesse ser conhecido. E aqui eu falo com todo o ímpeto do meu coração, baseado nas Escrituras. Toda essa criação que você vê, os céus e a terra, toda essa imensidão, irmãos, foi feito tudo isso para os eleitos. Deus planejou de tal maneira, que no tempo certo, na ocasião certa, os eleitos seriam alcançados. Tudo é planejado. Os irmãos podem olhar o livro de Lucas. O livro de Lucas mostra um cenário perfeito onde Jesus nasceu. Aqui vivia Herodes. Naquela outra região, outro governador. E assim por diante. A organização das coisas. Deus preparou tudo. E inclusive crentes. Satanás, os demônios, todos os poderes das trevas, este mundo maligno, os políticos, todos ricos e pobres, todos trabalham para, com efeito, o bem do povo eleito de Deus. Outro detalhe aqui, queridos irmãos, nós vemos na triunidade, e a triunidade se ocupou em tomar sua própria posição. O Pai se tornou cabeça do planejamento. Fazemos a tua vontade, ó Pai. Eu farei, diz Isaías, eu farei toda a minha vontade. Os irmãos podem observar que Jesus submeteu a vontade do Pai. O Espírito Santo se submete à autoridade do Pai e do Filho. São três pessoas trabalhando incrivelmente, perfeitamente, e todos se unindo em emoções, vontade, determinação, onipotência, em tudo, unidas essas três pessoas para o bem do povo eleito e a glória de Deus. Outro detalhe. Nessa harmonia em que o Pai do amor amou o Filho, é que ele amou o pecador. Olha que maravilha. Olha como está tudo bem organizado. Deus nunca trabalha fora da glória dele. Deus nunca escolheria alguém por escolher. Deus nunca determinou amar Davi por causa de Davi. Ele nos amou no Filho. Toda a obra da divindade está ocupada na própria divindade. A glória de Deus está ali na própria divindade. Então, não sai daqui. Então, ele me amou em Cristo. Porque não tinha nada em mim para amar. Então, tudo está em Jesus. Ele é a graça. Ele é aquilo que atrai. Atrai o Pai. Então, se eu for escolhido nele, então eu sou atraído nele. Está vendo? Então, não há razão de você se gloriar. Não há razão de você viver como quer. Porque a escolha sua foi baseada no Filho, na beleza dele, na grandeza dele, na glória dele, na vida dele. Você tem vida porque é a vida dele. Outro detalhe aqui, queridos irmãos, estou passando rápido isso aqui porque eu já dei para vocês. A terceira pessoa traz tal verdade ao conhecimento mediante as Escrituras. O Espírito da glória, ele nos abre os olhos do entendimento, para que compreendamos as maravilhas desta tão grande salvação. Olha, irmãos, um professor maravilhoso, um redentor glorioso,
alguém que nos escolheu com perfeição. Que maravilha! Que trabalho divino, perfeito, a Trindade fez. Vamos outra verdade aqui. O que envolveu tal amor? Envolveu o quê? Vamos lá. Envolveu misericórdia, porque fomos vistos no pecado. Olha que trabalho. Não foi uma escolha da graça sem um trabalho de misericórdia. O Filho veio para entrar em nosso meio, comunicar com os homens e se tornar homem. Ele comunicou com os homens do Velho Testamento e se tornou homem por nascimento no Novo Testamento. Entrou com todos os jeitos do homem, com toda a forma humana, sem pecado, com ouvidos, com olhos, com boca, com mãos, com pés, tudo funcionando para comunicar, até o ponto que ele diz, o Filho do Homem. O Filho do Homem. Para comunicar conosco. Ele nunca teve problema com Babel na língua. Ele conversa com os índios, com os africanos, com os espanhóis, com os americanos, com os brasileiros. Por quê? Ele é perfeito homem, que nos conhece, nos entende. Não foi maravilhoso isso? Ele veio para isso. Vamos adiante aqui. Foi um amor também, irmãos, que envolveu graça. Os irmãos estão percebendo? Porque fomos aceitos nele. Isso é graça. Então, se foi graça, olha o amor que ele tem por você. Olha o afeto que ele tem por você. Se você vive no pecado, ele não te conheceu. Se a sua vida é um pecado, ele nunca te conheceu. Mas se ele te chamou por misericórdia e te abraçou pela graça, que afeto Deus tem por você, a tal ponto dele cuidar. Ele não somente foi à cruz, ele é o nosso guia perfeito até a morte, cuidando de cada ovelha. Outro detalhe, queridos irmãos, ele nos envolveu também em justiça. A cruz foi obra de justiça, queridos irmãos, porque nunca entraríamos no céu sem a justiça perfeita. Nós estamos lidando com um Deus que é justo, perfeitamente justo, um Deus que tem ódio do pecado. Então, para que nós pudéssemos ser dele, tinha que ter justiça, e perfeita justiça. E quem sou eu? A minha dívida foi grande, o meu débito contra Deus vem do céu até o inferno, é uma ficha terrível, sem fim, de tanto pecado. Eu era digno de ser expulso da presença de Deus, dos anjos me pegarem, me amarrarem. Vocês lembram aquele servo de Nabucodonosor, quando pegaram os 3 amigos de Daniel, envolveram todo, amarraram, colocaram tudo para jogar no lago, na fornalha. E eu, se os anjos me pegassem, com toda a justiça, me jogariam no inferno, e depois eu seria mudado para outro lugar pior, junto com o diabo, no lugar chamado Lago de Fogo. E escuta, queridos irmãos, foi injustiça e foi também o amor provado. Por quê? Porque Cristo, sendo rico, se tornou pobre por amor de nós. Olha que coisa. O supremo rico do universo, o glorioso Senhor, glorioso nele mesmo. Ele não precisa de glória vinda de outra. Ele é Deus glorioso nele mesmo. Tá? Jesus não é um ser criado, como as testemunhas de Jeová dizem. Ele é Deus glorioso nele mesmo. Quem o vê quem o vê na glória dele cai no pó, irmão, morre na hora.
aquele grande Senhor Shekinah, como a Bíblia diz, né? Também, irmãos, foi um amor que bebeu o amargo fel para nos salvar, venceu todos os inimigos para que tornássemos vitoriosos. Foi também um amor que exigiu os poderosos atos do Criador. Sim, toda a criação tem visto mostrar o amor eterno dele pelo pecador. É por isso, queridos, que a mensagem da cruz é a mensagem mais importante a ser pregada, porque é o amor demonstrado ali na cruz. Então, ele, finalizando esta parte aqui, ele tomou do mesmo barro para fazer de mim e você. Você não tem plano para a sua vida. Você não foi você que conquistou. Você não veio ao mundo porque você quis. Não. Foi ele que fez você. Pegou do barro sujo do pecado e fez você um vaso de misericórdia para ele. Que fantástico isso. Agora, irmãos, vamos para a segunda parte. Ele diz aqui, por isso, com benignidade de atrair. Então, os irmãos estão percebendo que o primeiro ponto joga luz para o segundo ponto. Então, nós temos aqui o que chama causa e efeito. Por que eu sou crente? Aí, então, estamos vendo a causa. A causa foi o quê? A causa foi o amor eterno que eu tinha a doutrina da eleição. E agora, com benignidade te atrair. Vamos lá. Veja bem, irmãos, uma verdade atrai outra. Tá? Se houve um amor que não tem meio para ser avaliado, se houve um amor, o próprio amor se encarrega de buscar o objeto amado. Esse é o amor. O amor de Deus é ação. Ele amou, então sai da frente, porque ele vai buscar o objeto do seu amor. Onde o objeto do amor de Deus está? Não importa. Ele não foi atrás de Zaqueu, um homem odiado. Ele atravessou Jericó, deixou aquela multidão de lado, não importou, caminhou em direção do seu objetivo. Entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu foi salvo ali. Quando ele saiu, deixou uma nova criatura lá atrás. E disse, o Filho do Homem veio, olha o objetivo, buscar e salvar o perdido. Também, irmãos, o próprio amor se encarrega de buscar o objeto de amor. E o poder de Deus jamais perderá um pecador de vista. Nunca o Senhor vai perder um Deus. Não tem nenhum dos eleitos de Deus no inferno. Não tem, irmãos. Ele pega. Eu me lembro quando a gente era pequeno na Bahia, não deve fazer isso, né? A gente caçava muito canário, passarinho, né? Tinha muita gente que fazia isso. E tinha muitos meios. A gente usava arapuca, tá? Mas também usava, sabe o quê? O bispo de jaca. A gente pegava aquelas assim, de árvore seca, né? E passava visgo assim nos galhos, né? Então o passarinho vinha sentado e não podia mais sair, estava preso. Pegava facilmente. Naquele tempo não tinha assim, essas leis proibindo pegar pássaro, né? O povo pegava, nunca faltava pássaro. Né? Eles gostavam, viviam disso, criavam os pássaros. Mas aqui eu quero tomar para mostrar para os irmãos como Deus usa o visgo de jaca, por assim dizer, né? Para pegar o seu povo. Como ele atrai. Os irmãos lembram? Vemos em Cantares, por exemplo, como ele pega a amada dele, que é a igreja, fala, eu trouxe para o deserto. E aí o livro de Cantares fala, quem é esse que vem do deserto com sua amada ao lado? É interessante, né? Deus pega o eleito, leva para um lugar deserto e fala o seu coração. É como ele diz lá em Oséias. Fala o seu coração. Está vendo? É interessante isso, irmãos, porque é a maneira de Deus fazer. Ele pega a pessoa,
tira do ambiente onde ela está. Não, eu não estou falando tanto fisicamente, mas ele tira a alma dali, daquele ambiente mundano, daquele perigo onde ela está, e transporta para um lugar onde ninguém sabe. Deus só falar o seu coração. E Oséias, eu já preguei aqui para os irmãos, ele mostra 7 maneiras que ele casa com o pecador. Faz um matrimônio com 7 alianças que ele faz. Então, é esse o trabalho. Ele pega com o visgo do amor. Ele pega com a arapuca do amor. Caiu no meu laço. Você é meu, eu te peguei. Outra coisa, irmãos, Deus tem feito tudo para colocar o pecador ao alcance desse amor. Lá em Uberlândia, eu me lembro de um jovem, ele é pastor lá em Mato Grosso agora, né? Como foi a conversão dele? Eu já contei para os irmãos, irmão Valdir. Ele estava trabalhando no 3º andar do prédio. Tá? Pisou em falso e caiu lá de cima. Segurou no fio de alta tensão. Era para morrer na hora, mas naquele momento o peso fez com que quebrasse o fio e abrandasse a queda dele. Só quebrou um pouco o calcanhar. Mas depois daquilo ele se converteu em Cristo. O amor eterno. Eu te amei. Os irmãos percebem agora? Ele foi colocado no alcance desse amor glorioso de Deus. A forma como Deus chama os pecadores é impressionante, irmãos. É impressionante. Você sabe, o Senhor não escolheu você? Como foi a forma que Ele chamou você? Como foi? As formas são diversas. Ele chamou Saulo de Tarso, fê-lo cair lá na entrada de Damasco. Como foi que Ele salvou o ladrão na cruz? Cada crente tem uma história diferente, mas a salvação é a mesma. As circunstâncias são diferentes. Tem histórias, irmãos, impressionantes de Deus salvando o seu povo. Para ilustrar melhor, olha como Deus faz. Ele tem os olhos focados nos seus eleitos. Nos seus eleitos, Ele está olhando onde eles estão. E Ele tem a agenda dele, no tempo certo dele operar. Alguém que foi prisioneiro no país, ele foi colocado numa prisão fechada, porta trancada, mas na porta tinha um buraco, onde tinha um olho fitando aquela pessoa dia e noite. Aquela pessoa que estava fitando era substituída depois por outro, mas não faltava aquele olho. Era a coisa mais terrível. Quando ele dormia e acordava, estava aquele olho fitando. Mas é diferente do olho de Deus, olhando os eleitos. Os eleitos não sabem, mas Ele chama. O amor é eterno. Eu te amo. Outro detalhe, irmãos. Ninguém consegue escapar, nenhum do povo dos eleitos de Deus, escapar dos olhos do Onipotente. Também Ele atrai o pecador. Como? O versículo está falando. Com benignidade te atrair. Veja aqui. Primeiro, Ele usará circunstâncias que Ele mesmo quiser para atrair. Quais são as circunstâncias que Ele quiser? Tanto faz. Se Ele quiser salvar alguém no hospital, Ele vai salvar. Se Ele quiser salvar alguém depois de um acidente à beira da morte, Ele vai fazer. É assim. Se Ele quiser salvar a pessoa, chamando-as para o culto, Ele vai fazer. Eu li a experiência do pastor Martin Lloyd Jones, que já está na glória com Cristo, mas ele disse que uma vez lá na Inglaterra, um homem que tinha abandonado a família, ele estava pronto para se suicidar. Ele ia saltar no rio terrível que tem lá, para se matar. Quando ele estava prestes a fazer isso, ele ouviu uma música cantada na igreja. Era a igreja onde estava o pastor Martin Lloyd Jones. E ele entrou lá. Foi a noite da sua salvação. Olha o que Deus faz para
atraindo o pecador. O pastor foi visitar a esposa, uma senhora da igreja, e o marido dela estava lá. E ele entrou, conversou, e aquele homem, para se justificar, disse: pastor, eu estou bem com Deus, eu tenho paz. O pastor foi bem enfático. A Bíblia diz que para o ímpio não há paz. Inclusive tem 2 vezes isso no livro de Isaías. Para o ímpio não há paz. Deus é enfático nisso. O homem voltava contra o pastor falou: não, a Bíblia diz para você não tem paz. Ele foi para casa, despediu, foi para casa. Para meia-noite, o homem foi lá e tocou a campainha, chorando. Pastor, eu não tenho paz. Eu estava mentindo. E foi ali, aquele choro, que aquele homem se converteu na cruz. Os irmãos percebem a maneira com que o Senhor atrai o seu povo para si? Lembra daquela adúltera? Como foi que ela se converteu? Ela foi lá na casa de Simão. Simão estava preparando o churrasco para Cristo, por assim dizer. Jesus estava lá sentado, mas ele estava esperando aquilo que acontecia. Aquela mulher entrou na casa de Simão, ela ignorou. Ela ignorou o que o povo falava dela. Pela lei ela merecia ser apedrejada, porque ela foi adúltera. Mas ela foi chorando. As lágrimas dela eram a confissão dela. Ela não precisou falar nada. Ela apenas chorava e enxugava as lágrimas com seus cabelos, os pés de Cristo. Jesus entendeu. Era a confissão. Olha o ladrão da cruz. Que fantástico. Na hora da morte, segundos antes de um homem cair no inferno, o Senhor o segurou com suas palavras. Palavras da graça. Segurou com suas mãos. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele atrai, irmãos, em benignidade, porque ele conhece as suas ovelhas. É tudo benignidade, irmãos. É a maneira como ele vai. Às vezes o Deus da Bíblia mostra aparentemente uma atitude cruel. O mundo desconhece isso. O mundo não sabe o que é o amor de Cristo. Especialmente em nossos dias, quando não tem disciplina, quando tudo é emoção, eu te amo para lá, eu te amo para cá, o povo desconhece o amor bíblico. Então, desconhece o Deus da Bíblia, porque às vezes ele parece cruel. Ele parece. A Bíblia fala no livro de Jó. Olha como a avestruz trata os seus filhotes. Trata com rigor, mas ele não tem inteligência. Nosso Senhor tem. Ele sabe o que está fazendo. Ele, às vezes, deixa a pessoa sofrer. Deixa passar por circunstâncias, perda de coisas, perda de bens, perda de parentes, perda de filhos. Vai sofrer mesmo. Deus sabe como quebrar as idolatrias. Deus sabe como quebrar o coração. Deus sabe como fazer isso. Ele tira tudo isso. É um deserto onde ele põe o eleito para aprender. É na perda daquilo que é temporário que aparece o ganho eterno. Está vendo? Então ele desmancha aquilo que é aparência. Nós viemos, irmãos, do pecado. O pecado abraça tudo que o diabo tem. O pecador é assim. Ele olha o mundo com prazer. Ele quer abraçar dinheiro. Ele quer jogar na loteria. Ele quer ganhar. Ele quer tudo. Ele quer amizade. Ele quer comida. Ele quer passear. Ele quer aparência. Ele quer sexo. Ele quer maldade. Ele quer tudo. O coração dele é o mundo. Ele ama o mundo. Então, quando a graça opera, a graça quebra tudo isso. Os irmãos lembram, quando Deus entrou, mandou o povo dele entrar em Canaã, onde você vê árvore frondosa, onde você vê estátua, onde aqueles montes ali, onde aquele povo adora, quebra tudo isso, corta tudo isso, porque eu sou seu Deus. É assim que Deus faz com o homem quando ele chama. Então, meus queridos, é assim. Outro detalhe. Ele realiza
O milagre de crer, ele está trazendo coisas eternas em lugar de coisas temporárias. Ele traz o céu para ocupar o lugar do mundo. Ele traz vida eterna e ele quebra a parede daquilo que passa. Onde a morte está, tudo é tirado. Onde o pecado entrou, onde a miséria deste mundo, onde o diabo propõe sonhos e fantasias, ele quebra tudo para mostrar que a vida prossegue em Cristo após a morte, ao salto para a glória eterna. E, irmãos, e ele realiza também, incrível, o milagre de Cristo. É de que isso? O arminianismo está dizendo sempre o poder da fé do homem, como se o homem tivesse vamos dizer, esse brilho, esse ouro lá dentro, guardado, escondido, que Deus está apenas querendo que descubra aquilo no homem. Ele tem um potencial de crer. Mentira! Mentira! Nós temos o autor da fé. Ele é a nossa fé. Ele que veio e foi provado em tudo como o autor da nossa fé e nos instrui a crer. Então o Espírito pega a fé que há em Cristo para operar no vida. O que é fé, irmãos? Basta crer? Basta dizer? Não. A fé abre os olhos, abre os ouvidos, abre a boca, move todo o corpo para Deus. Isso vem do homem. Então, é o milagre 100% da graça. É igual a aliança. É totalmente, vendo aqui, não tem começo nem fim. A obra da salvação é a mesma coisa. Não tem começo nem fim. Envolve tudo Deus, para dizer, é milagre. Deus tira o homem da sepultura e opera algo que ninguém pode entender, porque é milagre. Se você pode explicar a salvação de fulano de tal, então não é de Deus. Vamos lá. Até mesmo Satanás, os demônios e a perversidade serão usados para que o pecador seja atraído para esse mundo. Eu dou louvores ao Senhor, porque Satanás está trabalhando para isso. Satanás não compreende as coisas da graça, irmão. Você viu quando ele chegou para Deus falando de Jó? Satanás entende as coisas do ponto de vista natural. Jó está servindo ao Senhor, porque o Senhor tem dado tudo a ele. Mas é diferente, irmão. É quando Deus tira as coisas que os homens, ele proporciona o meio de atrair as pessoas. Eu falei isso para os irmãos aqui. Deus tira tudo, coloca a pessoa no deserto. Mas no caso de Jó, Deus deu tudo para ele. Porque Satanás não entendia. Ali estava um homem que Deus trabalhou com ele. Foi um homem feito na graça de Deus. E tudo que Jó tinha, ele entendia que vinha de Deus. Satanás não entende. Então Satanás é um ser usado por Deus. Trabalhou na vida de Jó. Trabalha na vida de qualquer lei. Ele quer devorar. Nós cantamos esse hino de Lutero. Ele quer devorar a gente. Ele quer usar os demônios para acabar conosco. Ele quer usar o mundo dele para massacrar a igreja. Deus segura o leão. Deus segura a fera. Vai até ali, onde eu quero. Ele está trabalhando para mim. No final, cadê Satanás no livro de Jó? Desaparece. Não aparece mais. Deus está lidando com homens. Satanás fez o trabalho dele e agora sai. Sai do Senado. Eu vou conversar com esses homens aqui e vou tratar com eles. Porque eles não falaram de mim o que Jó falou. Enfim, olha, irmãos, como a graça funciona. Lá no capítulo 42, ele chama Jó, num versículo só, 4 vezes. Meu servo Jó, meu servo Jó, meu servo Jó, meu servo. É assim que é a graça. Então, riqueza nenhuma e pobreza nenhuma
mexe com a obra da graça. Um crente pode ser milionário sem afetar o poder da graça. Por quê? Porque a graça opera assim, na pobreza ou na riqueza. Veja a vida de Paulo. Ele aprendeu com a graça a ter comida boa, ter todo o prazer de hospedar em casas excelentes de crentes, mas aprendeu a viver jejuando, passando dificuldade. Então, há esse equilíbrio na vida do povo de Deus aqui neste mundo. Um crente pode ser pobre, passar dificuldade e ainda exultar no Senhor. E um crente pode ser riquíssimo sem se alterar em nada. Filemon, grande homem rico no tempo de Paulo, recebeu Onésimo, um escravo, e Paulo manda a carta para ele: receba Onésimo agora, não como seu escravo, mas como seu irmão de Deus. É assim que a graça opera. Então, irmãos, toda inimizade foi vencida, está a serviço do Rei da Glória. Nada vai atrapalhar o plano eterno de recolher todo o povo. Eu dou glória ao Senhor por estar trabalhando em pregar o Evangelho. Para mim é um prazer. Tem riqueza maior? Tem trabalho melhor do que esse? Eu sou ministro do Evangelho, melhor do que os ministros que trabalham para este mundo. Eu prego o Evangelho que vem do céu. Que maravilha, irmãos, sermos partícipes desse trabalho. A igreja do Senhor trabalhando na terra pelo bem do povo eleito. Também, irmãos, acrescento mais. Ele atrai de tal maneira que o pecador veja o quê? Jesus é formoso. Cristo é belo. Então, irmãos, deixa eu falar. A mensagem humanista destrói. A mensagem humanista, ela atinge o que o homem gosta. O Evangelho não. O Evangelho é Cristo dizendo: vinde a mim. Os irmãos percebem? Não é um pastor da Bíblia. Não é para outro pastor. Ele diz: vinde a mim. Por que esse enfoque todo? Porque Cristo é a própria vida. Viver nele é a glória dele. É a vida que há nele. Lá no céu, o que você vai ver? Não é um bairro, não é uma cidade como São Paulo. Não. É a glória de Cristo. Lá não tem noite, lá não tem sol, lá não tem lua, lá não. É a glória do Cordeiro. Que brilho! Ele é formoso, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é encantador, ele é manso, ele é humilde, ele é santo. E tudo isso, irmãos, todo esse resplendor de glória, vemos lá no céu e veremos, onde eu serei, eu e você, querido irmão, partícipes para sempre. E sabe de uma coisa? Quando a pessoa é salva, o deleite dele é conhecer melhor Jesus. Ao hino nosso cantor, como desejo ser como Cristo. Como eu quero parecer com Ele. Tem um hino que não está no nosso cantor, onde o autor falou que a visão dele, o propósito dele é ser igual a Cristo. Porque Cristo é belo. E quando essa glória dele surge, é que encanta todo mundo. Como parece isso? Com obediência. Cada crente no seu lugar. Então, irmãos, o Evangelho de hoje tira tudo isso. Mulheres querem dominar os seus maridos. Então, quando a mulher crente está no seu devido lugar, a glória de Cristo brilha nela. Quando o homem é piedoso no viver, voltado à palavra, a glória de Cristo brilha nele. Está vendo como a coisa vai irradiando? Aos poucos, o crente vai se manifestando a beleza de Cristo.
falei para os irmãos de um missionário que quando ele morreu, alguém da tribo onde ele estava, se ele foi para o céu, quero ir para lá também. Se esse Jesus é igual a ele, eu quero ser igual a esse Jesus, porque aquele missionário mostrava Cristo no viver. O ideal, ser igual a ele. O que mais, irmãos? Eu falarei para vocês. Cristo se manifesta ao pecador com um amor inigualável, revelado na graça. É um amor transbordante. Eu me sinto dizer para os irmãos, com quem estou? Como posso amar mais? Como posso desprezar a mim mesmo? Como posso sofrer pancada, xingamento? Como eu posso sofrer neste mundo sem me defender? Como posso, se eu for igual a ele? O que ele foi ali na cruz? Como o Verbo que se fez carne, glorioso Senhor. Bateram nele, bateram para trás, cuspiram nele, enterraram uma coroa de espinho na cabeça dele. E ele sem falar nada. Como é que agora que meu Senhor está lá no céu, com a coroa de glória na cabeça dele, o mundo agora quer pegar a coroa de espinho e enfiar na cabeça dos crentes? Eu posso encarar isso? Sim. Cristo é infinitamente melhor. Como você pode encarar o fogo? Os 3 amigos de Daniel. Se o Senhor quiser, Ele pode nos livrar do fogo. E andar com o Senhor no meio da fornalha. E, enfim, para terminar, Ele atrai para chamar o pecador pela mensagem do Evangelho. Eu irei pregar esse Evangelho. Eu estou pregando esse Evangelho para que achemos pecadores. E no dia dele, no dia do meu Senhor, Ele vai chamar. E quando Ele chama, ninguém interpela. Não há diabo, não há parente, não há idolatria, não há mundo sequer que possa atrapalhar, interpelar a ação do meu mestre em chamar. Qual a nossa parte? A igreja de Deus. Orar. Consagrar. Consagre a sua vida. Senhor, eu sou teu. Consagre. Não vive para você. Vive para a glória dele. Venha orar conosco. Venha lutar em oração. Para que o Senhor tenha misericórdia dessa geração que está indo para o inferno. O inferno está agora de boca escancarada, com tanta maldade desses homens. E nós não podemos fazer nada. Vem, Senhor. Vem. Traz pecadores. Chama pecadores. Derrama o dom do arrependimento nos corações. Para que pecadores se arrependam dos seus pecados e se convertam a Ele. Tem muitos que dizem que são crentes e nunca foram. Nunca se arrependeram dos seus pecados. Nunca. E o Senhor vem converter corações.